É o Janela Indiscreta dele. O que é o Janela Indiscreta? O Janela Indiscreta, pra mim, é o melhor filme do Hitchcock. Que pra mim é o melhor diretor de cinema de todos os tempos. Pode crer. Por que ele é melhor que o Tarantino? Cara, o Hitchcock tem uma história muito legal, porque pra mim ele me faz refletir a minha própria profissão de Eu crítico. acho que eu nunca vi um filme do Hitchcock, então eu não sei. Eu já ouvi falar desse nome várias vezes, mas não sei se eu vi. tipo, Vocês iam curtir Janela Indiscreta, Psicose... já ouvi falar nisso tudo, já li sobre, mas eu nunca assisti. Vértigo, de Esquema pra Matar. Ele tem uma carreira enorme, assim, tipo, meio que faz um filme por ano, assim, praticamente. Ele fez eu repensar muito. Tem um livro chamado Hitchcock e Truffaut. Truffaut é cineasta também, só que antes ele era crítico de cinema, né? E aí você fica olhando assim, opa, esses caras eu olho diferente. Esses caras são mais legais pra mim, né? Porque o cara era crítico de cinema antes e tal. Tem uma visão diferente. A crítica destruía o Hitchcock. Destruía. Nossa, que filme simples. 1h20 de filme e tal, não sei o quê. E aí o Truffaut ficou puto com isso. O Truffaut já tinha feito uns filmes e tal. Ele ficou puto com isso. Disse assim, vou entrevistar várias vezes o Hitchcock. As pessoas não estão entendendo a genialidade desse cara. E aí tem um livro, Hitchcock e Truffaut, que são várias entrevistas, eles falando sobre cada um dos filmes. E aí vai de novo no que eu falo. Nada no filme dele, inclusive uma sombra, é por acaso. Objetivamente, se você gerar, por exemplo, se você colocar uma luz aqui que gera uma sombra no meu óculos, isso é ruim. Tá gerando sombra e tal, isso é errado. Não pode. Na Globo, não pode. Aí o Hitchcock, o que é que fazia? Ele contava uma história com as sombras. Tipo, o personagem estava aqui, era um personagem no Psicose, por exemplo. Personagem mirrado, pequenininho, cara de idiota, era um assassino fodão. E quem disse que ele é um assassino fodão é a sombra dele gigantesca lá atrás. Pro cinema de estúdio, que era luz pra caramba, luz em todo canto, corro e tudo. Não pode. Como assim? Você tá fazendo isso? E aí a crítica, tipo, não sacava isso, sabe? E aí às vezes eu olho pra uns filmes e digo assim, epa, cuidado, PH. Aqui pode ter um Hitchcock. E tu pode ser o crítico que maltratou o Hitchcock lá atrás. Esse, inclusive, é o grande dilema do crítico, né? Ser um crítico de verdade. Porque, não sei, existe... A gente tava conversando com um trader ontem, né? E os day trader... Anteontem. Eu vou te interromper, claro, só pra terminar de responder a pergunta dele. Por que ele é genial? Plano sequência, vários textos blocados, textos grandes, sem precisar de tantos cortes. Ele é o gênio do raccord. Por exemplo, o personagem está vindo da esquerda para a direita, ele nunca vai para a direita, para a esquerda, se não for para sair da sala. O lance daquele corte sincronizado com o som, ele faz isso muito bem também. Por exemplo, a câmera deve estar em mim, no exato momento que eu bater aqui a mão, ele cortaria lá e levantaria, e você levantaria a mão aqui. E parece que foi você que bateu na mesa e não eu. Entendeu? Então todo esse joguete, e ele tem uma cena que eu chamo de scratch. Se liga quando você tá assistindo um filme, e isso tem muito em videogame também, e o fundo se amassa assim. Foi ele que inventou em Vértigo, pra gente ter vontade de vomitar quando o personagem olha pra baixo, que é o lance do Vertigo. Então assim, ele é um revolucionário, e trabalhar com luz, trabalhar com câmera e trabalhar com textos que parecem sem sentido, mas não são. O primeiro shot, aí eu termino e tu vai. O primeiro shot do Janela Indiscreta não tem nenhum texto, não tem nada. É uma câmera em 360. Ela vai passando assim por vários porta-retratos, por uma câmera quebrada, por uma foto fantástica de um carro vindo em direção ao fotógrafo, teoricamente, e esbagaçado esse carro. Uma pilha de revistas. E quando gira, tem um cara sentado com a perna quebrada. Você não sabe o nome desse cara. Você não sabe nada desse cara. Mas você já sabe que ele é fotógrafo. E você já sabe que ele tá com a perna quebrada porque ele fez uma foto perfeita de um carro vindo em direção a ele. Não teve um texto. Não teve nada. Não teve um corte. Nada. Teve ali o mise-en-scène, que chama a organização de cena, e a genialidade do diretor dizendo, eu vou dizer tudo que ele é. E aí quando você termina o filme e você reassiste essa cena, você diz, cara, tá tudo aí do filme. Por que ele é audacioso? Por que ele quer ficar investigando a vida?
porque ele é curioso ao ponto, ele é curioso e forte ao ponto de ficar na frente do carro que vai fuder ele, mas ele vai fazer a foto perfeita, tá ligado? Da hora demais isso aí. É por isso que o Hitchcock é foda. Entendi, então tá bom. Eu acredito.